Vimos no último vídeo a fórmula geral e a nomenclatura dos compostos formados apenas por ligações simples. Mas e quando temos ligações duplas e triplas? Será que a gente utiliza a mesma nomenclatura ou a gente utiliza uma nomenclatura diferente? Bom, galera, é isso que veremos hoje. Então se liguem aí e bora reagir à química. Compostos que são formados por apenas uma ligação dupla, eles são chamados de alcenos, beleza, galera? Eles também podem ser chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, tá? Então, todos os compostos são formados por apenas uma ligação dupla, eles são chamados de alcenos, tá? Eles são hidrocarbonetos acíclicos, tá, galera? O que são hidrocarbonetos acíclicos? São aqueles que não formam um ciclo, a cadeia não se fecha, a cadeia ela se mantém aberta, tá? Isso a gente já viu na aula lá de cadeias carbônicas. Se vocês não viram, cliquem no card, vão lá, assistam e depois voltem aqui, beleza? Bom, a gente viu nos alcanos que os alcanos são hidrocarbonetos também saturados. Saturados é que não tem ligação dupla nem tripla. Como aqui nós temos uma ligação dupla, então nós temos aqui compostos hidrocarbonetos que eles são insaturados. Então é importante vocês saberem isso, tá? Todos os alcenos eles vão ser insaturados por conta dessa ligação dupla, beleza? Bom, e aí nós temos aqui algumas fórmulas estruturais dos alcenos, quando eles têm 2 carbonos, 3, 4 e até 5 carbonos. A ligação dupla ali, como é que ela fica, como ela pode ficar, beleza? E a fórmula molecular ao lado. Bom, a gente viu, né, quando a gente falou de alcanos, a gente falou sobre a fórmula geral, né, que a gente consegue calcular a quantidade de carbonos e hidrogênio se a gente tiver um ou outro, tá? A gente viu isso na aula de alcanos. Vocês não viram também, cliquem no card novamente, assistam aquela aula de alcanos e depois voltem aqui, tá? Mas, basicamente, o que nós temos? Bom, se a gente souber a quantidade de carbonos, a gente consegue calcular de hidrogênios. Se a gente souber de hidrogênios, a gente calcula de carbonos. Então, se eu tiver 2 carbonos aqui, se meu N ele for igual a 2, eu vou ter a quantidade de hidrogênios de que forma? Eu vou pegar 2 vezes N, se N é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, aqui eu vou ter o quê? 4 hidrogênios, exatamente como a gente tem aqui nessa fórmula molecular aqui. 2 carbonos e 4 hidrogênios, tá? Lembrando, N é número inteiro, ele não pode ser menor do que 0, ele não pode ser número com vírgula, tá certo, galera? Bom, e aí a nomenclatura desses alcenos, qual é a nomenclatura deles? Bom, segundo a IUPAC, a nomenclatura dos alcenos ela é praticamente a mesma dos alcanos, tá? Qual vai ser a diferença? Ao invés de eu terminar com ano, eu vou terminar com eno, tá? E os nomes eles já ajudam muito. Nos alcanos a terminação era ano, nos alcenos a terminação é eno. Então você já se liga nessa terminação para lembrar a nomenclatura dos alcenos. E aí nós temos 2 compostos aqui. Se nós temos um composto formado por 2 carbonos, qual vai ser o prefixo? Bom, 2 carbonos um carbono é met, 2 carbonos é et. Então, et com eno, nós vamos ter quem? Eteno. Beleza? 3 carbonos, como é que fica? Met, et, prop. Então, prop com eno, nós vamos ter quem? Propeno. Então, a nomenclatura ela é bem parecida com a dos alcanos, tá? Eu não vou citar aqui esses prefixos novamente, porque a gente já viu na aula de alcanos, tá? Então, novamente, não viram a aula de alcanos? Cliquem no card, assistam e depois voltem aqui. Bom, e aí, vamos pegar alguns exemplos para a gente entender melhor essa nomenclatura dos alcanos. Bom, se a gente tem cadeias maiores, né, maiores do que 2 e 3, igual a gente viu aqui, a gente tem que começar a indicar em qual carbono está essa dupla ligação. A gente tem que falar em qual carbono ele está, tá? E a gente vai sempre começar da ponta mais próxima da dupla ligação. Nos alcanos a gente começava da ponta mais próxima da ramificação, tá? Aqui a gente vai começar da ponta mais próxima da dupla. Por que da dupla, Lucas? Porque os alcenos é uma função orgânica em que a gente tem que ter a dupla ligação para que ela exista. Então, a dupla ligação é a parte mais importante dessa cadeia. Então, a gente vai começar da ponta que está mais próximo da dupla ligação, beleza? Então, por exemplo, nesse primeiro composto aqui, a gente vai começar na esquerda, tá? Porque a dupla está mais próxima da esquerda. E a gente tem que indicar em qual carbono está essa dupla ligação, tá?
tá? Por quê? Porque se a dupla mudar, o nome vai mudar. E o nome mudando, a gente tem compostos diferentes. Esses compostos eles são diferentes, eles não são iguais. A mudança da posição da dupla ligação na minha cadeia, ela vai fazer com que um composto mude. Por exemplo, vamos pegar esses dois compostos aqui. Ó. Aqui, essa dupla ligação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Beleza? Então aqui nós temos compostos que são diferentes, eles têm propriedades diferentes. Então a gente tem que indicar em qual posição está a dupla ligação, porque a dupla ligação vai mudar e vai fazer com que o composto ele mude. Beleza? E aí o que acontece, galera? A gente olhando esse último composto aqui, ó, a gente tem esse composto 3 aqui, ó. O que acontece? Ele é o mesmo do composto 1. Lucas, como assim? No composto 1 a dupla ligação está no carbono aqui na esquerda. No composto 3 ele está na direita. Mas se lembrem o que eu falei, a gente sempre começa a contar do carbono mais próximo da minha dupla ligação. Então aqui eu comecei da esquerda, por quê? Porque a dupla ligação estava no carbono mais próximo da esquerda. Então aqui ó, eu tenho um composto de 4 carbonos, certo? 2, 3 e 4. Aqui eu também tenho um composto de 4 carbonos, só que eu vou começar a contar aqui da direita. 1, 2, 3, 4. Aqui é um 2, tá, galera? Não parece, mas é. A minha dupla aqui, ela tá entre o carbono 1 e 2. Lá no primeiro, ela também tá entre o 1 e o 2. Se eu girar essa molécula 3 aqui 180 graus, vai ser a mesma molécula do que a primeira. Então, a gente tem que ficar de olho também para não errar essa questão da nomenclatura, né? Porque aqui nós temos compostos iguais, tá? Então, se liguem nisso. A gente sempre conta da ponta mais próxima da minha dupla ligação. Beleza? Outra coisa importante, galera, vocês viram que a dupla fica entre 2 carbonos, tá? Porque a gente tem uma ligação entre 2 carbonos. Então ela fica entre 2 carbonos. A gente vai contar de qual carbono? A gente vai contar do carbono mais próximo da ponta, tá? A gente vai indicar o carbono sempre mais próximo da ponta. Então é o carbono 1 e 2. Eu vou indicar o carbono 1. É o carbono 2 e 3. Eu vou indicar o carbono 2. Sempre o carbono mais próximo da ponta. Tá certo? Bom, e aí isso aqui eu escrevi aqui para vocês, né? Para vocês não ficarem perdidos. Tirem um print e não se esqueçam de ler depois. Bom, segunda regra da IUPAC, novamente, mandaram indicar a posição da ligação dupla por meio de um número. Então a gente vai indicar a ligação dupla por um número, como eu falei para vocês. Deve-se então numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla, né, e citar menor dos dois números que abrangem a dupla ligação, escrevendo antes da terminação eno. Lucas, traduz isso aí. Bom, a gente vai começar da ponta, da extremidade, sempre mais próxima da dupla ligação, só ela está mais próxima da esquerda, da direita, beleza? E a gente vai indicar o carbono da dupla que está mais próximo da extremidade, o carbono 1, o carbono 2, então vou indicar o carbono 1, carbono 3 e 4, eu vou indicar o carbono 3. Beleza? Sempre o carbono mais próximo da minha dupla. Mas vamos botar a mão na massa, vamos ver como isso fica nos exemplos. Bom, dois exemplos aqui, galera, que eram os mesmos da página do slide anterior. Bom, aqui, vimos que temos 4 carbonos e a dupla ligação vai ficar aqui no meu carbono 1. Como vai ser o nome? Bom, se vocês lembram, 4 carbonos, nomenclatura met, et, prop, but. Bom, então vai ser aqui, ó, but, escrevi aqui, ó, but. Tá? Vou indicar em qual carbono está minha dupla. Está no carbono 1, então vou botar hífen 1, hífen, terminação da dupla dos alcenos, terminação eno. Beleza? Então, but 1 eno. Certo? Bom, esse primeiro composto já foi, já matamos. Vamos para o segundo. 4 carbonos, but, novamente. Em qual carbono está minha dupla? E aqui é um caso interessante, por quê? Porque a dupla ligação está no carbono 2 e 3. Mas se a gente começasse a contar da direita, né, se a gente começasse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz o lado, tanto esquerda quanto direita. Eu poderia ter começado a contar da esquerda ou da direita, porque esse composto tem 4 carbonos e a dupla está exatamente no meio, tá? Então, tanto faz. A gente começou a contar da esquerda por quê? Porque é mais fácil de visualizar. Então, a gente vai começar da esquerda, tá certo? Bom, então, a dupla está no carbono 2. Então, but, hífen 2, hífen eno. Assim que a gente tem a nomenclatura desses dois compostos. E vocês podem ver, mudando a dupla de posição, muda o composto. But 1 eno, but 2 eno.
Então, tem que indicar em qual posição está a dupla ligação. Tá certo, galera? Bom, mas aí a gente vai ter que dificultar um pouco, né? Porque não pode ser moleza, a gente tem que dar uma dificultada. E aí a gente entra nos alcenos ramificados, tá? Mas fiquem tranquilos que não é nada demais, vocês vão tirar de letra. Bom, vamos lá. A nomenclatura dos alcenos ramificados é bem parecida com a dos alcanos, tá? Bem parecida mesmo, aqui a gente vai utilizar as mesmas regras. Que regras são essas? Bom, a cadeia principal é sempre a mais longa, a que contém a maior quantidade de carbonos, tá? E a que contém o que? A ligação dupla, porque eu estou falando de um alceno agora, então a cadeia principal tem que ter a ligação dupla, tá certo? Bom, a numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, independente das ramificações presentes na cadeia. Não sei se vocês se lembram, mas quando nós falamos dos alcanos, a gente começava da ponta mais próxima da ramificação. Só que agora a gente vai começar da ponta mais próxima de quem? Da dupla, porque a dupla é o cara ali mais importante que nós temos. Então a gente vai começar pela ponta mais próxima da dupla. Beleza? Então, não mais próxima da ramificação, e sim da dupla. Bom, no nome que a gente for dar, a posição da dupla é dada pelo número, como a gente já falou no outro slide, tá? E esse número é escrito pela terminação N. Temos que indicar o alceno pela terminação N. Bom, vamos para a prática, que é sempre melhor. Vamos lá. Primeiro composto. Bom, primeiro composto, como vocês podem ver, eles têm o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na minha cadeia principal. Nós temos uma ramificação aqui, ó. Essa ramificação está fora da minha cadeia principal, por isso ela é uma ramificação, tá, galera? A gente já falou isso no outro vídeo, novamente, não viram? Cliquem no card, vão lá, assistam o vídeo, tá? E voltem aqui, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Bom, essa ramificação tem um carbono, então ela é match. E como ela é ramificação, vai ser match com il, então vai ser metil, beleza? Lucas, qual carbono tá essa ramificação? Tá no carbono 5, então tá aqui, ó, ela tá no carbono 5. Então vamos botar aqui, ó, a gente sempre começa a dar a nomenclatura da molécula pela ramificação, então vai ficar 5-metil, beleza? Hífen novamente, tem 6 carbonos a molécula, a cadeia principal, então vai ser met, et, prop, but, pent, x. Então vai ser x de 6 carbonos, tá? Qual carbono está a dupla ligação? Olhem aí, tá no carbono tá no carbono 2. Eita, deu uma travada aqui, carbono 2. Então a gente vai botar aqui, ó, x do hífen 2, hífen N. Essa é a nomenclatura. Tá, agora vamos lá, galera. Por que a gente começou a contar da direita e não da esquerda? Tá? A gente começou a contar da direita, por quê? Porque a dupla ligação está mais próxima quê? Da minha direita. Então, como ela está mais próxima da direita, a gente vai começar a contar por ela, tá? E não pela esquerda, tá? A ramificação está mais perto da esquerda, não conta? Não, aqui a gente está falando de alcenos, então a gente tem que começar a contar da ponta mais próxima do alceno. Beleza. No exemplo 2, a gente já tem uma cadeiazinha assim um pouco mais... um pouquinho estranha, porque ela faz uma curvinha, mas vocês já viram isso, então para vocês vai ser de boaça. Bora lá. Bom, a gente começa a contar sempre da ponta mais próxima da minha dupla ligação, tá? Aí, o que vai acontecer? A ponta mais próxima da minha dupla é essa daqui, então o carbono 1 vai ser esse daqui. Beleza? Então esse vai ser meu carbono 1 e a gente vai para a direita. Lucas, por que a cadeia principal ela não vai para aqui para a esquerda? Porque a gente indo para a direita a gente tem uma maior quantidade de carbonos. Para a esquerda a gente teria uma menor quantidade, então a gente não vai para ela, tá? E por que a gente foi para baixo? Porque a dupla está embaixo. Então a gente foi para baixo por conta disso. Bom, então vamos lá. Ramificação. Essa ramificação é o que? Tem 3 carbonos. Se ela tem 3 carbonos, ela é met, et, prop. Vai ser o meu propil, beleza? O propil está em qual carbono? Está no carbono 3. Então vai ser 3-propil. Tá? Hífen. Quantos carbonos tem essa cadeia principal? Tem 7 carbonos. Então vai ser met, et, prop, but, pent, x, ept. Então vai ser ept. A dupla está no carbono 1, então vai ser ept1n. Beleza, galera? Então é isso. Simples, tranquilo, nada demais. Vocês vão tirar de letra. E aí a gente chega nos alcadianos. Para que a gente entenda os alcadianos, é necessário que vocês soltem o dedo, que vocês larguem o dedo no like aqui e se inscrevam no canal.
Beleza, galera? Vocês vão estar me dando uma ajuda, vão me dar uma moral para eu continuar postando esses vídeos para fazer o meu canal crescer. Então preciso que vocês se inscrevam, divulguem para os amigos, para os colegas de escola, de curso de pré-vestibular, pré-militar, divulguem aí, me dê essa moral aí porque eu tô precisando. Beleza, galera? Então conto com vocês. Bom, vamos lá. Os alcadianos, eles também são chamados de quê? De dienos, tá? Eles podem ser chamados desses dois nomes. O que seriam os alcadianos? Bom, os alcadianos, eles também são compostos acíclicos, tá? Que não formam um ciclo, que não se fecha, cadeias abertas apenas, que contém duas duplas ligações, ó. Eles têm duas duplas ligações em suas cadeias. E o nome já é bem sugestivo, se vocês forem imaginar. Bom, se alceno ele tem uma ligação dupla, os dienos eles vão ter duas duplas, tá? Daí vem o nome dieno, de dois, eno de ligação dupla, então dieno, beleza? Então tranquilo. E aí a gente tem aqui três compostos aqui de 3, 4 e 5 carbonos, tá? Onde você tem duas ligações duplas aqui, duas ligações duplas em cada um desses compostos, tá? E tem a formulazinha geral para vocês também calcularem a quantidade de carbonos e hidrogênios da mesma forma que a gente viu lá nos alcanos e nos alcenos, tá certo? Bom, e a nomenclatura que é o cara principal aqui, como é que faz? Bom, vamos lá. Segundo aí o PAC, nós vamos ter a terminação dos alcadianos, né, é dieno. Então, se a terminação do alceno é eno, a terminação dos alcadianos vai ser dieno. Já tem essa nomenclatura para facilitar a vida de vocês. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar a nomenclatura? Cadeia principal vai ser sempre a mais longa. Eu sempre vou começar pela ponta mais próxima de qualquer uma das duplas. Ah, uma das duplas está mais próxima da esquerda, então vai ser por ela. Pela direita, vai ser pela direita. Então sempre vou começar pela ponta mais próxima da dupla ligação, tá? E se eu tiver ramificação, a gente tem que acrescentá-la também, mas ela não interfere na hora de nós acharmos a nossa cadeia principal. Beleza, galera? Então, vamos lá, vamos fazer na prática isso daqui. Primeiro exemplo aqui, tá? Nem escrevi aqui exemplo, tá? Mas vocês já sabem que isso aqui é um exemplo, tá? Vamos lá. O que temos aqui? Nós temos uma dupla aqui, né, no carbono 1 na esquerda e temos uma dupla no carbono 1 na direita. Então aqui tanto faz o lado que eu vou começar, tá? Porque as duplas estão nas pontas, então tanto faz. Vou começar pela esquerda, por quê? Porque é mais fácil de visualizar. Então vou botar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4. Beleza, então vamos lá. Tem 4 carbonos, qual é o nome para 4? É but. Então vai lá, but. Quais carbonos estão as duplas ligações? Tá no carbono 1, tá? A gente tem uma dupla ligação aqui no carbono 1, sempre no carbono mais próximo da minha ponta, da ponta que eu vou começar a contar, e no carbono 3. Por quê? Porque o 3 está mais próximo do que o 4, né? Então, vamos contar sempre da ponta. Vamos lá, de novo. Dupla ligação, eu vou contar o carbono que está mais próximo da dupla que eu comecei. Eu comecei na esquerda, então eu vou usar o carbono 3. Por isso que eu uso o 3 e não o 4. Beleza? Bom, então vamos lá. 1,3 e a terminação vai ser o quê? Dieno, porque eu tenho duas ligações duplas. Beleza, galera? Show! Vamos lá. Outro exemplo. Nós temos aqui, ó, esse composto grandão, bonito, 8 carbonos, tá? Uma ramificação, 2 ligações duplas. O negócio está começando a ficar bom, galera. Bora lá. Bom, vamos lá. Temos ramificação, temos que ver em qual carbono está a minha ramificação. A gente começou a contar aqui pelo carbono pela direita. Por quê? Porque a dupla ligação aqui está mais próxima da direita. Essa dupla aqui está mais distante aqui da esquerda. Então a gente vai começar a contar pela dupla que está mais próxima da direita. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Minha ramificação está no carbono 4. Então vamos lá. 4 é um carbono só, então vai ser metil. Hífen. 8 carbonos, então vai ser o quê? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. Então vai ser aqui, ó, oct. Em quais carbonos estão as duplas ligações? Sempre da ponta mais próxima que a gente começou. Então vamos lá, tá no carbono 2, tá no carbono 5. São as pontas mais próximas da onde a gente começou, que é o lado direito. Então vai ser
2,5, Beleza? Só isso, galera, nada demais, tá? Então, treinem em casa, vão lá, voltem o vídeo, treinem, peguem exemplos, treinem. Isso aqui é prática, tem que treinar, senão vocês não conseguem. Bom, e aí o que acontece, galera? Como vocês podem imaginar, se a gente tem um dieno, talvez existam 3, 4, 5, 10, 20 ligações duplas em uma molécula. E realmente existe. Como que a gente daria um nome para essas moléculas? Da mesma forma, se dieno tem duas ligações duplas, trieno teria 3, tetraeno teria 4, e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Temos um composto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, temos 3 ligações duplas nele, tá? E nas pontas, eu vou decidir começar pela esquerda. Então vamos lá, ó. Tem 6 carbonos, então vai ser X. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 1, tenho uma ligação dupla no carbono 3, tenho uma ligação dupla no carbono 5. Então vai ser 1,3,5 trieno. Beleza, galera? Porque são 3 ligações duplas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E aí, a gente chega nos alcinos. Bom, eu acho que vocês já devem ter imaginado. Alcanos, uma ligação simples. Só ligação simples. Alceno, ligação dupla. Alcino vai ser o quê? Ligação tripla. Beleza? Então, os alcinos, né, que também são chamados de alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, são hidrocarbonetos acíclicos, novamente, que não formam um ciclo, que contém uma ligação tripla, tá? Eles possuem uma ligação tripla, apenas uma, tá? Ligação tripla, né, na sua cadeia carbônica. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá, de ligações triplas, compostos formados, né, por 2, 3 ou 4 carbonos, e temos a fórmula geral, que se vocês se ligarem é a mesma dos dienos, tá? Só uma curiosidade aqui. Bom, e a nomenclatura, Lucas? Bom, se os alcanos a terminação é ano, os alcenos a terminação é eno, os alcinos a terminação vai ser o quê? Isso aí. Tenho certeza que vocês falaram que a terminação vai ser ino. Beleza? A terminação vai ser sempre ino. Se eu tiver um composto formado por 2 carbonos, a terminação vai ser et mais ino, então etino. 3 carbonos, prop mais ino, propino. 4, but mais ino, butino. 5, pente mais ino, pentino. Segue essa lógica que vocês vão longe. Beleza, galera? Aqui nessa tabela eles deram um nome comum, um nome que é utilizado assim, um nome comercial, podemos dizer, desses compostos. Vocês não precisam gravar, tá? Mas, caso vocês vejam em algum lugar, vocês saibam que existe. Então, fica aí. Bom, nomenclatura. Como que a gente vai fazer? Segundo a IUPAC, a gente vai fazer igual a gente viu nos alcanos e nos alcenos. Exatamente. A cadeia principal é a cadeia mais longa, ela tem que contemplar a ligação tripla, ela tem que estar dentro da cadeia principal, tá? E a gente vai começar da ponta que está mais próxima dessa ligação tripla. Beleza, galera? Então, nós temos aqui alguns exemplos para a gente fazer. Bom, vamos lá. O primeiro composto aqui, ele tem uma ligação tripla mais próxima da esquerda, então a gente vai começar na esquerda, tá? Como ele tem 4 carbonos, vai ser o quê? Met, et, prop, but. Então vai ser aqui, ó, but. A ligação tripla está em qual carbono? Está no carbono 1, então vai ser but 1, ino. Beleza, galera? Tranquilo, nada demais. Facinho. Vamos para o segundo composto. O segundo composto aqui, a ligação dupla, está no meio. Então, tanto faz se eu começasse da esquerda ou da direita. Tanto faz, não importa. Vou começar da esquerda para facilitar. Então, vamos lá. 4 carbonos, então é but novamente. But. A ligação tripla está no meu carbono 2, está no 2 e no 3. A 2 é mais próximo da ponta, então vou começar por ele. But 2, ino. Ino de ligação tripla. Tranquilo, fácil, né, galera? Acho que vocês estão pegando aí. Bom, vamos para lá, vamos para mais. Botei exemplo 2 e 3, mas é 3 e 4. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Bom, no exemplo aqui que eu indiquei como 2, qual é a nomenclatura? Bom, nós temos um composto onde a cadeia principal tem 5 carbonos, tá? A gente começou pelo lado direito. Por quê? Porque a tripla está mais perto do lado direito. Então, esse vai ser o lado que eu vou começar. Nós temos uma ramificação. A ramificação ela está no carbono 4. Então, vou botar aqui, ó, 4
é um metil, tá? Por quê? Porque só tem um carbono. Tem 5 carbonos na minha cadeia principal, então vai ser pent. A minha tripla está no carbono 2, então vai ser pent, hífen 2, hífen ino. Tranquilo, nada demais, beleza? Vamos para esse último exemplo daqui. A gente tem aqui uma cadeia formada, né, por 6 carbonos, a cadeia principal, e nós temos a ramificação aqui também no carbono, mais do lado direito. O que acontece, galera? Esse é um caso até bem interessante. Por quê? Porque como a gente tem 6 carbonos aqui e a minha dupla está exatamente no meio, tá? Exatamente no meio. Eu poderia começar a contar aqui da esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser feito, mas por que eu comecei da direita e não da esquerda? Se vocês forem observar, a minha ramificação está do lado direito. Então, como a ramificação está do lado direito, a gente deu prioridade a começar por esse lado. Por quê? A dupla está no meio, então tanto faz eu começar na esquerda ou na direita. Mas como a ramificação já está no lado direito, então vou dar prioridade para deixar ela ali, para começar da direita, porque a ramificação vai se encontrar, né, num carbono de menor número, tá? Então foi por isso que a gente fez desse jeito e não começando da esquerda. Então como é que vai ficar o nome desse composto aqui? Vamos começar pela ramificação, então vai ser aqui, ó, 2-metil, tá? Hífen. Tem 6 carbonos, vai ser X. Então, X. A minha tripla ligação está no carbono 3, então vai ser 3 ino. Beleza, galera? Então, é isso. Bom, se eu tivesse aqui, galera, um composto formado por 2 ligações triplas, seria diino, 3, triino, da mesma pegada que a gente viu nos dienos, né? Nos dienos, nos trienos que a gente acabou de ver. Então seria a mesma ideia. Beleza, galera? Então, só para vocês saberem que existem também esses compostos, são mais difíceis de serem, né, de caírem, mas eles existem. Beleza? Então, galera, só para vocês saberem, vamos ainda falar sobre ciclos, vamos falar sobre os aromáticos que causam bastante dúvida nos alunos. Então é necessário que vocês estejam inscritos aqui no canal com o sininho ativado. O próximo vídeo será disso, dos ciclos e dos aromáticos. Então se inscrevam, tá? Para vocês não perderem esse vídeo que vai ser muito, muito importante. Beleza, galera? Então também não se esqueçam de ativarem o sininho para me... Ativarem o sininho não, galera, foi mal, já falei isso. Não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo que vocês também vão estar me ajudando. Beleza, galera? Então é isso, um abraço e valeu!